Eu, a gente estava aqui começando o culto. Obrigado, filho. E eu fiz questão de ir lá fora chamar o povo que não está escalado para trabalho hoje, para poder participar do culto. O pessoal que está na consolidação, se você vê lá fora gente que não está escalado, diz assim, ó: o culto ao Senhor é lá dentro. Por que eu estou dizendo isso? Uma função de Satanás é roubar a adoração de Deus. Se você vem para o culto, você vem para o culto para adorar. Mas existe uma maneira de adoração chamado shahar. Shahar e avodar. Avodar é trabalho. Shahar também é trabalho, só que é trabalho em adoração. Eu digo isso porque o shahar é aquele serviço para o culto acontecer. Eu estou servindo para o culto acontecer. Qualquer coisa que você faz que atrapalhe o seu culto, está roubando de Deus a adoração. Aí eu fui lá fora, eu conversei com algumas pessoas. Não, pastor, a gente está adiantando para o encontro. Não, pastor, estou fazendo isso. Eu falei, gente, rouba de Deus não, vem. Vamos adorar o Senhor de verdade. Ele é digno, Ele é digno. Diz para quem está do seu lado, Ele é digno. Ah, pastor, mas a gente está com boa intenção. A história de Marta e Maria, as duas tinham boas intenções, mas a melhor é aquela, estar nos pés de Jesus. Isso para quem está do seu lado, procura estar nos pés de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo incrível para o teu coração. Amém? Deixa eu fazer alguns anúncios rápidos. Amanhã começa o nosso encontro com Deus para mulheres e vai ser incrível. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo incrível nesse final de semana, na vida de 60 mulheres. E consequentemente no domingo, na vida de toda a igreja, que vai estar participando desse momento especial, que é a chegada do encontro. Então domingo, convide alguém que precisa ouvir da palavra. Convide alguém para ver vidas sendo transformadas. E se você está vindo participar do encontro, vou te dar um conselho: venha sem medo. Fernanda falou com a gente, olha, pastor, tem algumas mulheres com medo de participar do encontro. Ninguém nunca morreu no encontro aqui. Aliás, todas elas, pode abaixar um pouquinho o retorno aqui. Todas elas morreram no encontro aqui. Morreram para o mundo e nasceram para Deus. Então pode vir tranquilo, se você está com medo de morrer, pode vir, tu vai morrer. Vai morrer para o mundo e vai nascer para Deus. Ele tem algo incrível para fazer na tua vida nesse final de semana. Você que se inscreveu no Encontro com Deus para mulheres, tá bom? No final do culto a gente vai tirar todas as cadeiras. E a gente, no final eu oriento como é que a gente vai fazer. Então vou precisar da ajuda dos homens para este final de culto. Bem, eu falei uma coisa para a Janaína hoje. Eu falei, Jana, não estou me sentindo legal. Aí ela, por quê? Eu falei, não sei, eu estou com um negócio esquisito aqui dentro. E eu estou desde cedo falando isso. Vi minha pressão, estava legal. Dei uma descansada de tarde. Levantei melhor, mas ainda, enquanto eu estava ministrando, enquanto eu estava ali no cantinho, preparando para ministrar, o Senhor falava no meu coração: é o peso da palavra que tu vai entregar hoje. É por isso que tu está assim. Porque a palavra que vai sair do seu coração hoje, que eu coloquei no seu coração hoje, vem para trazer cura, vem para trazer vida, vem para trazer restauração, vem para trazer salvação. Então diz para quem está do seu lado: não perca nada da palavra de hoje. Eu não sei o que você já viveu, o que você já experimentou quando as coisas, o que você sentiu quando você percebeu que as coisas não estavam bem. Na tua vida, quando você percebe, olha, eu não estou sentindo que está legal, não está legal. E o que você pode fazer quando as coisas não vão bem? A gente sabe que situações acontecem com frequência sobre a nossa vida, e em muitos casos sabemos exatamente o que fazer quando algo dá errado. As coisas acontecem, erros acontecem, a gente sofre, porque às vezes dá tudo errado. A gente planeja, a gente articula, a gente sonha, e às vezes dá errado. Alguém já viveu um sentimento assim de dar errado? E fica no teu coração uma pergunta gritando, dizendo:
por que as coisas dão errado comigo? Eu vejo tanta gente acertando, mas por que logo comigo as coisas dão errado? Eu tenho certeza que as respostas que você obteve do seu coração foram as mais diversas. Mas pela lógica, o errado só acontece ou quando a gente planeja para dar errado. Pasmem, tem gente que planeja fazer para dar errado, mas também quando a gente não tem a destreza, a sabedoria para fazer o que é certo. A gente acha que está pronto para fazer, acha que tá tudo legal para fazer, e a gente faz antes da hora, e a gente percebe que a gente não estava pronto para fazer o certo. Eu quero ler com você um texto bíblico no livro de Jonas, no capítulo 1, versículos 11 e 12. Deixa eu fazer o seguinte. No grupo da igreja está o link do culto de hoje. Eu vou dar para você 2 minutos. 1 minuto. Você é rápido para isso. Pega esse link e manda para alguém que você sabe que precisa de uma palavra hoje. Queria alcançar o máximo de pessoas possíveis. Você que está em casa assistindo também essa mensagem, pegue o link e manda para alguém. Diz assim: olha, eu tenho certeza que essa palavra vai falar o teu coração. E eu vou dizer uma coisa para você, vai falar assim. Vou dar para você um tempinho. Eu estou mandando também, tá, gente? Amém? Jonas, capítulo 1, versículos 11 e 12. A palavra do Senhor diz assim: e visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: jogue-me no mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que tempestade é culpa minha. Deus, eu agradeço ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu sei que é plano seu hoje falar ao nosso coração através da tua palavra. Então, Pai, os corações estão aí dispostos, abertos. Muitas pessoas em casa recebendo esta palavra. Eu sei que o Senhor tem algo de especial para falar ao coração de cada um de seus filhos. Que eles recebam a porção exata, necessária, para que na vida de cada um gere transformação, cura, salvação, milagres. Eu sei que o Senhor tem algo de especial a fazer. Então faz, Pai, no coração da tua igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. O texto que nós lemos de uma história que aconteceu com um profeta chamado Jonas. No início do capítulo 1, Jonas ele recebe uma palavra de Deus e uma ordem dizendo: ô Jonas, você vai para uma cidade chamada Nínive e você precisa anunciar a eles a minha justiça. Você precisa dizer que eles precisam se arrepender, porque daqui a 40 dias a cidade vai ser destruída. Porém, Jonas, ao invés de tomar caminho de Nínive, ele chega num cais, ele pega um barco e ele vai para Tarsis, o lado totalmente oposto de que ficava Nínive. E nessa caminhada para Tarsis, nessa navegada até Tarsis, no meio do caminho, a Bíblia relata que veio uma tempestade, uma forte tempestade. Jonas estava no interior do navio, dormindo, descansando, e a tempestade assolava a embarcação.
Os marinheiros, os tripulantes ficaram apavorados com medo do navio naufragar, afundar. Começaram a jogar fora cargas para aliviar o peso, mas o medo cada vez aumentava. E eles decidiram entre eles o seguinte: olha, um de nós é o culpado disso aqui está acontecendo. Eles não temiam ao Senhor, eles tinham os seus deuses. Eles falavam: os nossos deuses devem estar indignados e irritados pelo que está acontecendo conosco. E chamaram Jonas, que estava no porão do navio, dizendo: olha, tem uma tempestade e a gente está dizendo que Deus, um dos nossos deuses deve estar irritado conosco. E a Bíblia diz que eles lançaram sorte para ver quem era o culpado, e a sorte caiu sobre Jonas. Naquela hora, Jonas, ele esvazia o coração e diz a eles: olha, é culpa minha. Eu recebi de Deus uma ordem, e eu descumpri a ordem de Deus, e eu estou aqui nesse barco, e o único jeito que tem dessa tempestade passar é você me jogando na água, você me jogando no mar, é dando fim, dando cabo da minha vida, para que a vida de vocês seja salva. O texto diz que pegaram Jonas e jogaram Jonas no mar. Naquela mesma hora a tempestade cessou. A Bíblia também diz que um grande peixe, não fala que peixe que era, mas veio um grande peixe e engoliu Jonas. No ventre do grande peixe, Jonas, ele começa a orar. E ele diz: Senhor, será que um dia eu vou estar de volta no altar? Será que um dia eu vou voltar à congregação com os irmãos? Obrigado porque o Senhor me chamou agora, mas eu não sei o que acontecerá da minha vida. E quando ele teve tempo para orar dentro do peixe, ele fez esta oração. Mas daqui a pouco, depois de 3 dias, o peixe levou o Jonas e jogou ele na praia, lá em Nínive. Lá o Senhor falou com ele de novo: Jonas, você tem uma cidade para visitar, para anunciares a minha justiça. Vai. E Jonas foi para essa cidade durante 3 dias. A cidade era tão grande que demorava-se 3 dias para percorrer a cidade. E ele tinha pouco tempo. Ele anunciou a salvação, o arrependimento daquela cidade, anunciou a justiça de Deus naquela cidade. E o texto diz que o rei daquele local, que as pessoas daquele local decidiram se arrepender, se vestiram de pano de saco, se humilharam, promulgaram um jejum, e Deus prometeu perdoá-los. Depois que Jonas, ele viu tudo isso, ele se indignou e ele foi para o alto de uma colina, e ele construiu uma casinha com uns pedaços de madeira, se afundou dentro dela, um barraquinho, para poder olhar a cidade de longe, para ver se Deus ia matar a cidade ou não. Só que estava muito quente, e ele fez um abrigo para se esconder, e o texto bíblico diz que Deus deu uma parreira para cobrir a casinha. Uma árvore cresceu rapidamente e cobriu o lugar que ele estava, para aliviar o calor. E Jonas ficou feliz da vida com aquela parreira cobrindo. Mas Jonas estava indignado com Deus, porque Jonas fala com Deus o seguinte: eu não queria orar porque eu sabia que você ia perdoar aquele povo não merece perdão. Agora, ao invés de serem exterminados, eles serão salvos. Aquele povo, eu estou aborrecido. Jonas estava, a oração dele é uma oração de aborrecimento de Deus, porque Deus tinha perdoado um povo. E que povo era esse? Esse povo era um povo mau, era um povo violento, que agredia o povo dele, que aprisionava o povo dele, que roubava o povo dele, que açoitava o povo dele. A chance que ele tinha de ver Deus acabar com os inimigos dele, Deus vai e fala: Jonas, chega para os seus inimigos e diz para eles que tem salvação para eles. Jonas ficou indignado com essa palavra, falou: Deus, eu falei. Eu imagino Jonas falando: eu estou aqui na cidade, eu falei: arrependa-se, 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 arrependa-se. Eu imagino ele pregando até mesmo de qualquer maneira desobediente. Mas eu imagino aquele povo ouvindo o arrependa-se e o Espírito de Deus falando: arrependa-se, arrependa-se. Então, de repente, até uma mensagem que ele falou relaxadamente, o Espírito do Senhor começou a salvar aquela cidade, a mudar a história daquela cidade. Jonas, ele, depois dessa oração maldosa, ele entra no barraquinho que ele construiu e adormece. Bíblia diz que Deus enviou uma praga e comeu o caule
daquela árvorezinha que cresceu e cobriu a tenda dele. E a árvore secou, murcharam as folhas, o sol veio ainda mais forte, e Jonas foi e reclamou: Deus, por que que você matou essa árvore que estava me protegendo? Uma simples árvore. E Deus olha para Jonas e diz: Jonas, você é incrível, você se compadece de uma simples árvore, mas não se compadece de um povo que não me conhece. O livro de Jonas, ele termina basicamente assim. E pensando nessa mensagem acerca de Jonas, eu entendo que Jonas, ele recebeu de Deus uma missão, e se ele recebe de Deus uma missão, ele tinha tudo para concluir aquela missão. Deus não daria um chamado, uma missão, uma direção para Jonas, se ele não tivesse condições de ir até o final. Só que Jonas se revolta contra o Senhor, ele questiona, ele foge, ele blasfema, ele faz de tudo para não cumprir a missão. Mas Deus tem um jeitinho de botar alguém com o coração duro no seu devido lugar. Hoje a gente vai falar de uma atitude correta, amada, mesmo que a atitude anterior tenha sido totalmente errada. Deus está chamando você para pensar o jeito certo de agir, para depois que você agiu errado. Já errou, e eu te pergunto, vai continuar no erro? Já errou, e eu te pergunto, vai aumentar o erro? Qual é a atitude correta depois de uma atitude errada? O tema da mensagem de hoje, eu achei muito bonito o bannerzinho, é momento decisivo. Quando eu mandei essa mensagem, pode colocar o bannerzinho da mensagem. Quando eu mandei essa mensagem para o pessoal da mídia, eles me perguntaram: pastor, mas o que o senhor quer que eu coloque nesse momento decisivo? E eu expliquei a história. Eu falei: cara, eu imagino um barco no meio de uma tempestade absurda, onde as pessoas estão olhando à sua volta e dizendo: o que eu preciso fazer para sair vivo dessa? De repente esse mar é a tua vida. De repente esse mar é a tormenta que está na tua vida, e a tua vida está aqui, ó. Perdão, o barquinho é a tua vida, e essa aqui é as circunstâncias que estão envolvendo a tua vida. Eu imagino que não tem ninguém aparente além do capitão, mas as pessoas devem estar ali dizendo: que fim eu terei se essa tempestade não passar? Qual será o fim da sua vida se essa tempestade à sua volta não terminar? Qual será o teu amanhã se o agora não mudar? Agora fica a pergunta: como faço para mudar o agora? A primeira coisa que eu queria conversar com você hoje é que desejar fazer o errado certamente é uma decisão de um coração que ainda é governado pela velha natureza. Desejar fazer o errado certamente é uma decisão de um coração que é governado pela velha natureza. Por que eu estou dizendo isso? Desejar fazer o errado ou fazer errado é diferente. Desejar fazer o errado é maquinar um plano para dar errado. É planejar para se frustrar. Eu digo isso porque não buscamos fazer o errado simplesmente pelo fato de não querer acertar, mas pela vontade de viver o sabor da adversidade. Alguém que planeja o errado, ele planeja porque sente desejo do erro, ele sente vontade do erro. Planejar fazer o errado é dizer: eu não tenho medo da consequência, eu faço porque ninguém manda em mim, e eu tenho essa vontade de fazer, seja ela qual for. Essa atitude de desejar fazer o errado, ela vai ter sempre dois sabores após a conclusão. O primeiro é o prazer de viver o pecado em sua totalidade, maquinar e executar.
Uma pessoa que deseja fazer o errado, ela faz porque ela tem o prazer de viver o pecado. Ela não é simplesmente, ai pastor, aconteceu. Não aconteceu não, meu irmão. Você quis, você desejou, você cedeu. Ah pastor, foi mais forte do que eu. Desculpa, eu não aceito essa desculpa. Ai pastor, sabe como que é? Não filho, não sei como que é. Porque eu decidi enfrentar o pecado de frente, dizer, o que eu carrego é maior do que você. O que está no meu coração é mais importante do que você. Final de semana aqui na igreja, na hora da ceia, eu falei algo que algumas pessoas ficaram escandalizadas. E eu não tenho problema de falar de novo. Eu disse para você que se o seu cigarro é mais importante que a ceia, fique com o cigarro e abandone a ceia. Se a bebida é mais importante que a ceia, fique com a bebida e abandone a ceia. Se o inferno é mais importante que o céu, fique com o inferno e abandone o céu. A gente precisa entender que não há em Deus, não há como enganar o coração de Deus. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua história. E quem planeja fazer errado, planeja porque tem prazer de viver o pecado na sua totalidade. Tanto em maquinar ele, como executar o pecado. Independente de qualquer que seja. E a segunda condição é: depois que acontece, vem a culpa, é o fugir ou se condenar pela culpa da contravenção. A pessoa, depois que peca, porque quis, o Espírito Santo vai dizer para ela, arrependa-se. Satanás vai dizer para ela, e agora? Tu vai buscar Deus? E agora? Como é que você vai pegar diante dele? E agora? Como que você vai adorar com essas mãos sujas, mãos impuras? E agora? Depois que você executa o pecado, o teu coração fica com vontade de fugir ou se esconder e acaba se condenando por causa da culpa. Eu não devia ter feito. Eu devia ter sido mais forte. Eu devia ter resistido. Eu devia ter dito não mais uma vez. Eu não devia ter ido lá. Eu não deveria ter aberto a porta do meu coração, da minha casa. Eu não deveria ter desobedecido. Agora, qual é o sentimento mais expressivo então que fica diante de um erro para você? É o êxito da execução. Fiz gostoso. Tem gente que faz isso mesmo. Pequei bem. Ou você está dizendo, Senhor, eu sou culpado, porque eu pequei. Qual o desejo que fica no coração de alguém que planeja o pecado? Isso varia de consciência para cada consciência. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas eu digo que os dois desejos enchem o coração do homem que planeja pecar. Agora, eu falei do primeiro ponto, onde alguém planeja errar. Eu quero falar do segundo ponto, onde a falta de conhecimento ou habilidade te coloca no caminho do quase. É alguém que erra porque achou que estava pronto. É alguém que erra porque achou que estava seguro. É alguém que erra porque achou que já podia fazer. E eu te pergunto, quantas vezes você tentou acertar e você foi reprovado pela falta de conhecimento ou habilidade para executar a ação? Quantas vezes você lutou para fazer, mas você errou porque você não sabia tudo, ou porque você não estava habilitado para? Às vezes isso acontece porque a gente acha que está pronto para agir. Sendo assim, na realidade, a gente ainda estava num processo demorado de aprendizado. Gente, quantas vezes você já quase venceu? Pensa comigo. Quantas vezes você quase conseguiu? Quantas vezes você
quase rompeu, quantas vezes você quase alcançou, quantas vezes você quase venceu. Qual o sentimento que fica no coração de alguém que experimentou quase? Conversava sobre esse texto essa semana com os supervisores, e uma pessoa falou a seguinte frase: pastor, o primeiro lugar é o primeiro lugar, né? Mas o segundo é alguém que quase venceu. O sentimento do quase, ele não é legal. O segundo lugar é um bom, alguém que lutou para chegar até ali. Mas para ser segundo, ele perdeu para o primeiro. O pessoal fica zoando o Flamengo, mas fica quieto. Mas quem é segundo, você sabe, né? Mas a gente sabe que tem muita gente que vê vai ter que trocar essa base mais para perto ou de lugar, tá? As pessoas se esquecem daquelas que não venceram, aquelas que não lutaram o suficiente, porque ficaram em 12º, pararam no meio do caminho. Mas o segundo lugar, eles torceram, mas foi quase. O segundo lugar, eles lutaram, mas foi quase. Agora, por que o segundo não virou primeiro? Porque ele não tinha habilidade, esforço, conhecimento suficiente para poder deixar o quase e sair na posição de vencedor. A ansiedade te conduz a fazer algo, a ansiedade te conduz a fazer logo, ao invés de fazer no tempo certo. A gente erra muito porque às vezes a gente está ansioso para fazer. Estou errado? Às vezes a gente quer tanto fazer alguma coisa, a gente fala, cara, vamos fazer agora. Eu falei, agora não, tem tempo certo. Não, eu aprendi a fazer agora, cara, não adianta fazer agora, tem a hora certa. Eu te confesso, eu sou alguém assim um pouco ansioso, porque o pessoal da mídia às vezes sofre comigo. Eu peço algumas coisas e quando chega, assim que chega eu quero postar logo. Aí o pessoal chega a mim, pastor, essa não é a melhor hora, porque essa hora não está vendo isso. A estatística diz que a melhor hora é tal hora, é desse jeito. Eu falo, mas eu tenho que esperar até lá. Tem que esperar até lá. Porque se você, pensa só, quem está no grupo da igreja sabe exatamente o que eu vou dizer. Se eu coloco um anúncio no grupo da igreja, terça-feira, 9 horas da manhã, o que acontece com o meu anúncio? Ele some. Por quê? Vem para células. São 40 células que acontece, tem mais algumas outras de supervisão, mas um anúncio importante, no meio desse monte de anúncios, não que o da célula não seja importante, mas ele vai sumir, e às vezes o povo demora 3, 4 dias para fazer o anúncio, e eu perco o anúncio, por causa da ansiedade. Quanta coisa você já perdeu por causa da ansiedade? É o bolo perfeito que você abre o fogão antes da hora. Ansiedade, não era a hora de mexer ali. É a discussão que você queria resolver, mas não era a hora de resolver, porque o coração estava muito aflorado ainda, e aquela hora não, era hora de deixar sentar a poeira, para depois com muita calma, mexer no vespeiro. Ei, a ansiedade, ela te conduz a fazer logo, ao invés de fazer no tempo certo. Diz para quem está do seu lado, aprenda a esperar. O desejo pessoal de realização te faz agir antes do tempo para a satisfação do ego. Eu digo que você tem tanto desejo de ficar satisfeito, tem tanto desejo de vencer, de fazer a tua vontade, de aparecer, que está tudo pronto. Você já tem conhecimento, já tem lugar, já tem condição, já tem recurso, tem tudo. Você só não está pronto. O teu coração só não está pronto, porque o teu ego está te chamando para viver algo que é uma conquista, mas você às vezes quer fazer tanto para dizer que foi você que fez, e ainda não era hora de fazer. Às vezes a gente erra por causa do egoísmo. Às vezes a gente erra por causa de sentimentos que o nosso coração carrega. Você vai entender exatamente, pastor, o que isso tem a ver com a história de Jonas?
Jonas se encaixa em tudo isso que eu estou dizendo para você. Jonas, ele recebeu uma direção de Deus, ele planejou fazer o errado. Por quê? Peraí, Deus falou para mim para levar salvação para um povo que eu quero matar? Simples, eu vou fugir, porque se eu não falar, aquele povo vai morrer. Jonas planejou errado, ele maquinou errado e ele fugiu. Agora, o que leva alguém a pensar errado desse jeito? Um coração egoísta, um coração mau, um coração injusto, um coração fraudulento, um coração não convertido, um coração corrompido, um coração que Deus não deseja estar, a menos que mude. Que é isso, pastor? Qual o sentimento que fica no coração de alguém que faz a certa? Percebe, depois que é levado para Nínive, de volta, ele pregou. Agora, onde Jonas errou? Quando ele volta para a montanha da montanha e diz: agora eu vou ficar daqui só para ver a desgraça da cidade. Eu vou ficar daqui para ver o fim da cidade. Eu vou ficar daqui para ver a morte daqueles que eu odeio. E Deus disse que ia salvar. O coração de Jonas estava focado em ver o errado na vida daquelas pessoas. Só que no meio da história de Jonas, ele toma uma decisão que eu te aconselho a não tomar. Quero que você preste muita atenção nessa parte. Jonas estava num barco, havia uma tempestade, tinha-se um culpado, descobriu que Jonas era o culpado, e para poder sanar aquela tempestade, Jonas tomou uma decisão errada. Vamos lá, uma decisão muda tudo. Repete comigo: uma decisão muda tudo. Com certeza muda. Jonas, ele errou pela falta de treinamento ou pelo desgoverno de um coração ainda dominado pela carnalidade? Jonas, ele erra porque ele não sabia fazer, ou ele erra por causa da maldade do coração dele? Com certeza é por causa da maldade. Certamente o coração estava dominado pela ira contra o povo que receberia uma palavra de salvação, e a sua ação foi contrária à vontade de Deus. Jonas errou, e errou feio. Havia um plano de Deus para salvar os seus inimigos, e Jonas não quis participar. Só que após perceber que era por sua causa, ele viu que botou muita gente em perigo. Gente, por causa de um erro teu, muita gente pode morrer. Por causa de uma decisão errada sua, a tua casa pode ser prejudicada, a tua empresa pode ser prejudicada, a tua família, os teus amigos, a tua igreja, por causa de um erro teu. Porém, ao invés de Jonas clamar por confissão e arrependimento, ele buscou tua autojustificação, desejou sua própria morte, ao invés de buscar recomeçar com Deus. Sabe qual foi o erro de Jonas aqui nesse momento? Porque nessa hora, pensa só, não era sobre Jonas que havia culpa, concorda? Não era Jonas que era o culpado. Jonas precisava morrer para que a culpa cessasse. O que Jonas precisava fazer para aquela tempestade parar? Deus, sou eu aqui, o fujão, o irado, sou eu aqui, aquele cara, um coração mau. Eu reconheço que eu estou errado, eu venho aqui te pedir perdão pelo meu erro, eu venho te pedir perdão pela culpa que eu tenho, e eu quero voltar lá para cumprir tua vontade. Você acha que Deus não perdoaria? Perdoaria ou não perdoaria? Com certeza. Só que Jonas não, ele quis usar justiça própria. Ele diz: me mata, que tudo isso termina. Morre eu e morre aquele povo.
porque eu carrego uma mensagem que daria vida para eles, mas se eu morrer, eles vão morrer junto. Jonas tinha uma autojustificação, ele queria flagelar o teu corpo ao invés de se arrepender. Quando Deus me deu essa mensagem, Ele açoitou muito meu coração nessa mensagem. Porque eu digo para você que, antes da palavra tocar o teu coração, quando Deus está me dando, tem hora que eu paro, tem hora que eu choro, tem hora que eu falo, Deus é comigo. Porque corta o meu coração primeiro. E eu quero dizer para você que essa mensagem é basicamente sobre perdão. O erro de Jonas foi falta de perdão. E achar que estava certo, por causa dessa falta de perdão. Um coração egocêntrico, ele planeja a sua própria morte. Gente, a boca fala daquilo que está cheio. Se alguém tomar veneno, o que acontece? Se eu disser para você que o ódio é o próprio veneno. Tem gente que não toma ódio, fabrica ódio. E toda vez que ele fala, ele destila aquele ódio que o próprio coração fabricou. Um coração egocêntrico, ele planeja a tua morte, planeja o teu fim. Jonas, ele não conseguia entender o coração misericordioso de Deus. Às vezes, para você é tão difícil, às vezes para o ser humano é tão difícil entender o coração misericordioso de Deus, porque a gente acha que Deus não é justo, a gente acha que Deus está deixando as coisas, a gente acha que Deus não está vendo. Jonas não conseguia entender o coração de Deus, o coração misericordioso de Deus para com o próximo e nem para consigo mesmo. Por isso Jonas desejou a sua própria morte, para os seus opressores morrerem também. Repete para quem está do seu lado. Eu queria que todo mundo ouvisse. Fala para 3 pessoas então. Fala assim: a justiça não é sua. Querido, a tua justiça é tão falha, a tua justiça é tão má, a tua justiça é tão egoísta, a tua justiça, ela é tão rasa. A justiça não é sua. Jonas queria agir com justiça própria na vida dos seus opressores e na vida dele mesmo. Isso é sério demais. Você vai entender isso no próximo tópico agora. Porque se você estipulou a medida da justiça, certamente você vai passar por ela. Se você disse: Deus, esse é meu padrão de justiça, segue ele. Olha o que diz, coloca para mim Mateus 7:2. Eu queria que você lesse comigo. 1, 2, 3, leia. Muda a versão, por favor. Bota NA. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Gente, quem é que fala isso? Vocês têm ideia? Jesus. Isso não te acorda? Isso não te dá vontade de mudar? Isso não dá vontade de você abaixar um pouco a tua bola e entender que você não é Deus? Isso não dá, não brota no seu coração um sentimento de arrependimento aonde você quis passar frente
do que Deus estava fazendo? Deus não te chamou para caminhar por justiça própria, porque a tua justiça própria vai te levar para o inferno. Eu já vi gente deixar de dormir por falta de perdão. Eu já vi gente deixar de comer por falta de perdão. Eu já vi gente definhar, morrer, quase morrer, por falta de perdão. Sabe por que Jonas decidiu ser jogado na água? Porque Jonas não perdoou aquele povo, e quem não perdoa não consegue perdoar a si mesmo. Eu fico preocupado quando alguém diz para mim: pastor, eu não consigo perdoar fulano. A relação de inimigos vai crescendo à medida com que o tempo vai passando. Só que quem não consegue perdoar, por consequência, pode analisar a vida. A pessoa não consegue perdoar a si própria, não consegue perdoar o seu próprio coração. Jonas ele não sentiu arrependimento, Jonas sentiu remorso. Ele não se arrependeu, porque se ele tivesse se arrependido, a tempestade tinha passado. Ele falou: não, eu vou acabar com a minha vida, foi eu que fiz tudo isso, por causa de desobediência, então me mata, termina. Tem gente que prefere a morte do que o perdão. Alguém já fez a oração do Pai Nosso? Você assinou ali a tua própria sentença: perdoa as nossas dívidas, ou as nossas ofensas. Nossos irmãos católicos oram assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ou os nossos devedores. Você já disse para Deus: Deus, o padrão que eu estou usando, usa comigo. Você já desejou que Deus fosse severo com quem foi injusto com você? Mata ele, Jesus. Eu vou orar só para ele se lascar. Eu fico tão feliz, sabe por quê? Porque Deus, ele não aceita oração de tolo. Deus, ele não aceita oração de tolo, de verdade. Você não estava queimando o filme de ninguém assim, você estava queimando o seu próprio filme. Mas graças a Deus que você veio aqui esta noite. Graças a Deus que você está aqui esta noite. Sabe, porque o pecado de Jonas quase acabou com a sua própria vida. O pecado de Jonas quase destruiu a tua história. Mesmo ele intentando seriamente contra ela, Deus salvou Jonas. Jonas, ele não sabia que debaixo do barco tinha um peixe grande esperando ele. Mas o Senhor sabia da existência de um profeta cruel, fujão, que conhecia o remorso ao invés do arrependimento. E para isso preparou um escape, só para levar ele de volta para o propósito. Meu querido, não é o teu fim você veio aqui hoje. Não é o teu fim você está aqui hoje. Você não vai precisar pular no mar. O Senhor trouxe você aqui hoje. Você não vai precisar voltar para casa revoltado com seus inimigos. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para você que remorso não salva ninguém, remorso não cura ninguém, remorso não transforma ninguém. Agora, arrependimento tem um poder absurdo de colocar você no céu, de mudar a tua história, de mudar a tua casa, de mudar o teu destino. Sabe, diante dessa história, Jonas não sabia que tinha um peixe debaixo d'água, grande. Mas o peixe, orientado por Deus, sabia que em cima tinha um fujão para levar ele de volta. Diante do erro, a confissão é a melhor opção, gente. Sabe, Satanás, ele se encarrega de te acusar, de te afundar e de colocar cada vez mais erros na tua frente, deixando você com um sentimento de prisão, cativo pela culpa.
Eu já vi gente que começou tão bem, mas começou a história colecionando os inimigos. Aí depois ele entrava na igreja e falava: fulano tá ali, fulano de tal está lá, fulano de tal está ali, está ali. Onde é que eu vou sentar? Daqui a pouco a pessoa não senta em lugar nenhum, está fora da igreja. Porque ela chega na igreja e só tem inimigo. Ela chega na igreja e às vezes só tem gente que ela não consegue se relacionar, não consegue bater de frente. Cara, a gente vai para o mesmo céu. Tomara que Deus te dê uma casa num lugar. Não, nem casa lá tu vai ter, se não se arrepender. O arrependimento, ele é a primeira coisa que um cristão deve praticar. Porque se ele não se arrepender, ele não é salvo. Não adianta você falar que não, eu aceito Jesus. A palavra de João Batista era: arrependei-vos. E me arrependo, por isso eu aceito. Eu aceito o perdão. E depois você chega: mestre, mas quantas vezes eu devo perdoar? E ele disse: quantas vezes? Repete comigo: 70 vezes 7 ao dia. Você sabia que é o mesmo pecado 70 vezes 7 ao dia? O cara pisou no teu pé: te perdoo, te perdoo, te perdoo, te perdoo. Porque se ele foi puxar teu cabelo: te perdoo, te perdoo, te perdoo, te perdoo. Puxou teu cabelo, dá um beliscão: te perdoo, te perdoo, te perdoo. O número 7 na Bíblia é plenitude, é completude, algo completo. 70, mais do que completo. O que Deus estava dizendo: olha, em momento algum, que a falta de perdão te acorrente. Em momento algum, que a falta de perdão te roube o relacionamento comigo, te roube o chamado. Perdão não é você olhar para a pessoa e fingir que nada aconteceu. Perdão não é isso. Mas o perdão é um reposicionamento com algumas pessoas. Existiam pessoas que se assentavam à sua mesa, te feriram. Perdoe. Tenha um relacionamento com elas, antes de convidá-las para a mesa novamente, se precisar. Mas não deixa que isso te afaste do coração de Deus. Quando eu digo convidar para a mesa, é convidar para a tua intimidade, porque a gente só tem que perdoar alguém quando alguém nos fere. E por que alguém te feriu? Porque estava muito perto. Normalmente pessoas queridas nos ferem. Normalmente amigos nos ferem. Normalmente pessoas que nós amamos nos ferem. Vizinho aborrece, mas pessoa próxima fere. Oi, como fere? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Para ser curado, eu tenho que estar longe ou tenho que estar perto? Como que alguém vai fazer um curativo em você longe? Como que alguém vai fazer um ponto em você longe? Pessoas por causa da proximidade. Mas pessoas também curam pessoas por causa da proximidade. O problema é que às vezes a gente é ferido por um, e por causa desse um a gente engloba todo mundo. A gente fala: nunca mais vou casar porque aquele homem feriu meu coração. Não quer dizer que todos os homens vão ferir o teu coração. Não, eu não quero mais participar da igreja porque eu fui na igreja e alguém da igreja me feriu. Não quer dizer que toda a igreja te feriu. Não, eu não gosto mais, sabe, eu não gosto mais de tocar no ministério de louvor porque aquele rapaz, ele chamou minha atenção, ou ele me feriu. Não quer dizer que os demais te feriram. A gente tem mania de englobar todo mundo porque alguém causou dor na gente. Para com isso. Sabe, o grande obstáculo a partir do sentimento de culpa não é mais o pecado. Que é isso, pastor? Você sabia que o maior obstáculo, depois que você sente ira, raiva, ódio de alguém, não é mais o obstáculo. Esse não é mais o obstáculo. O problema a partir daí são os requisitos que você coloca para romper esse obstáculo.
Você começa a colocar um distanciamento de Deus por causa do seu pecado. Eu não consigo ir na igreja mais porque eu me aborreci com fulano de tal. Não vou na igreja mais. Eu não consigo orar mais porque o meu coração só vem aquela mala na minha vida. Eu não vou orar mais. Você começa a envolver Deus numa atitude de um erro humano. Então o problema não é nem mais o erro, mas o afastamento de Deus por causa da falta de perdão, de arrependimento. O seu pecado ele pode ser perdoado com uma simples confissão. Só que a gente continua errando, porque a gente tenta enfeitar a nossa confissão com fuga, com flagelo, com dor, com sofrimento. Cara, você não precisa sofrer para pedir perdão. Você precisa pedir perdão. É simples. Domingo antes da ceia eu falei sobre isso. Pastor, quinta-feira eu não imaginava estar aqui para receber uma mensagem como essa. Eu posso pregar a fé que for, a prosperidade que for, a cura que for, a salvação que for, se o coração não tiver liberado, nenhuma semente dessa brota. Deus está mandando você só preparar a terra para o que Ele vem fazer depois desse tempo. Sabe, domingo eu falei sobre perdão. Você acha que pastor sofre afronta? Você acha que pastor ele é humilhado? Você acha que pastor ele é mal falado? Você acha que pastor ele é ofendido? Você acha que pastor é traído? Tudo isso, quase toda semana, se não para falar quase todos os dias. No começo a gente sofria muito com isso, né, filha? No começo a gente perdia noites de sono com isso. De verdade. Porque ninguém imagina alguém que você tanto ama. No começo a gente participa da dor das pessoas, do sofrimento das pessoas, do processo das pessoas. E depois que elas eram curadas, elas abandonavam, elas fugiam, elas iam. E às vezes para a gente é tão difícil entender isso. Mas aí Deus começou a trabalhar no meu coração para dizer para mim: calma. Você já pensou se todo mundo que eu te usar para curar permanecer na tua sala? Daqui a pouco não vai ter espaço para mais ninguém entrar. Então vai ter tempo que eu vou trazer para perto, vai ter tempo que eu vou levar para longe, vai ter tempo que eu vou trazer para perto, vai ter tempo que eu vou levar para longe. A dor da pessoa não é a tua dor, é a dor da pessoa. Já pensou se todo médico adoecesse de todo doente que ele se encontrasse? Ele ia curar quem depois? Aí eu comecei a blindar meu coração com algumas coisas. Quando alguém chega para mim e fala: pastor, preciso te pedir perdão, eu falo: eu te perdoo. Mas pastor, o pecado foi terrível, eu falo: eu te perdoo. Mas pastor, eu te traí, eu te perdoo. Que isso? Te perdoo. Lógico. Eu ser culpado por você sair da igreja porque eu não te perdoei, está amarrado. Lá na frente você vai dizer para Jesus: Jesus, estou fora da igreja porque o pastor André não me perdoou. Eu falei: eu te perdoo, filho, de verdade. E eu te perdoo não por amor a você, mas por amor àquele que me confiou. Foi por amor a Jesus, porque quando Jesus chega para Pedro, já contei para vocês isso aqui: Pedro, você me ama? Amo, então cuida da minha ovelha. Pedro, você me ama? Amo, cuide das minhas ovelhas, apacenta elas. Pedro, você me ama? Ama, apacenta as minhas ovelhas. Em que momento Jesus perguntou para Pedro se ele amava as ovelhas? Mas ele amava aquele que confiou as ovelhas. Ai, pastor, quer dizer que você não me ama? Filho, o amor é uma decisão. E eu decidi amar as ovelhas que ele me confiou. Eu amo a igreja que ele me deu para pastorear. Agora eu não vou casar com a noiva, eu sou só o amigo do noivo. Ele é meu compromisso. Eu sei que não faz nem parte dessa pregação, mas só para te explicar esse finalzinho aqui. Antigamente, quando um noivo ia procurar uma noiva, ele chegava, encontrava a preferida e falava: olha, qual o seu dote? Eu paguei o dote, né, amor?
Ele olhava para ela, chegava para os pais e falava: "Ó, ela que eu quero, carne da minha carne, ossos dos meus ossos." E o pai dava-se o dote, ele entregou para ela, para os pais, o valor do dote, e disse: "Olha, eu vou para casa, vou preparar um lugar, daqui a um ano eu volto a buscar, daqui a um ano eu volto para casar." O noivo não via mais a noiva, ele só voltava para encontrar e para levar a noiva. 7 dias de muita festa. E ele vinha: "Eu voltei para te levar comigo." Era um compromisso. Só que, gente, pensa, um ano. Como para sustentar esse relacionamento durante um ano? Tinha uma pessoa fundamental chamada o amigo do noivo. O amigo do noivo era aquele que frequentemente ia na casa da noiva e dizia: "Olha, o teu noivo mandou trazer esse presente para você. Falou que ele está preparando, né? E daqui a pouco ele está vindo para te buscar." Passava-se outro mês, ele voltava: "Olha, ele mandou te trazer uma outra lembrança, dizendo: olha, ele está ansioso pelo grande dia. Ele é que é o maior interessado para voltar e te levar para ele. Fica tranquilo." Passava-se mais algum tempo, voltava ele: "Olha, ele disse para você, ninguém no seu lugar, você é única, exclusiva, amada. E ele está cumprindo a promessa, ele está preparando um lugar para você." Esse era o amigo do noivo. Só que o que era comum acontecer naquela época? A mulher não via o noivo, se encontrava com o amigo do noivo, e algumas se apaixonavam pelo amigo do noivo. Nessa história, quem é a noiva? Repete comigo: a igreja. Quem é a noiva? Quem é o noivo? Quem é o amigo do noivo? Não se apaixone pelas minhas palavras, não se apaixone pelas minhas mensagens, se apaixone por aquele que me enviou para dizer para você: ele é fiel, ele está preparando um lugar e ele vai voltar para te levar para ele. Ele é o maior interessado em cima de tudo isso. Eu digo isso porque às vezes eu e você, a gente permite que o nosso coração se corrompa pelas paixões deste mundo, se iluda por coisas diferentes do Senhor. Você está aqui porque o Senhor trouxe você aqui neste lugar, porque a palavra dele diz em Efésios 5:27 que o Deus Jesus, ele amou a igreja, trouxe ela para si, lavou-a com água, purificou-a, limpou-a. Ele prepara a igreja para o casamento. Você está sendo preparada, a igreja do Senhor. Você está sendo adornada, polida. Ele está tratando o teu coração. Gente, não dá para viver com alguém com um coração maldoso, porque a boca fala. Deus não vem buscar uma igreja com um coração mau. Deus não vem buscar uma igreja com um coração que não perdoa. Deus não vem buscar uma igreja com um coração que não é misericordioso. Deus está tratando o teu coração. Ele está te dando uma oportunidade de mudar a tua história, porque Ele vem, você não pode impedir. Agora, se você vai subir com Ele, é outra coisa. Se não houver arrependimento, quando a gente está mergulhado no pecado, a nossa única opção deve ser se aproximar de Deus com um coração humilde, arrependido, confiar na manifestação do seu amor. Confia no Senhor. Deus, eu sou essa íngua que o Senhor está vendo aqui. Confia no Senhor. Senhor, meu coração está assim, está mal. Confia no Senhor, entrega para Ele, fala para Ele. Mas não tenta dar cabo da sua vida. Jonas não sabia da existência do peixe, mas o peixe, que tinha um profeta ali que tinha que voltar para o lugar. Tem certeza